Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos aqui em mais uma aula de dons motivacionais. É isso aí, mais uma aula de dons motivacionais, uma tremenda palavra definindo aí os dons que são operações que vêm da parte de Deus e que fluem naturalmente na nossa vida. Embasado nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, o carisma, a graça, o revestimento que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que reparte, faça com liberalidade. Então, nós já vimos aí alguns dons motivacionais, como, por exemplo, a profecia. E mostramos a diferença entre a profecia dos dons do Espírito, o profeta do dom ministerial, para a profecia motivacional. O segundo dom que nós vimos é ministério, didaquê, didascon, ou seja, aquele que exerce o ministério como diácono, diaconia, né? Então, a importância do diaconato, de exercer o serviço. Então, primeiro profecia, segundo ministério e, enfim, depois do ministério, ensino. Aí sim, didaquê, didascon. Aí sim, o que haja dedicação no ensino. Na última aula, nós estivemos falando sobre aquele que exorta, palavra de ânimo, de incentivo, palavra motivacional, aí que vai fortalecer aquele que está passando pelo dia mal, que está passando pelo dia que está caído, frustrado, mas existe aqueles que se levantam para fortalecer, exortar, incentivar. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais acerca desse dom de exortação motivacional. Mas agora nós vamos estar falando sobre o que reparte, faça-o com liberalidade. Tem muitas pessoas que não têm noção que isso é um dom motivacional. Há muitas pessoas que não reconhecem esse dom como dom de motivar, dom motivacional para o corpo de Cristo. Mas é, na verdade, um dom específico. Tem pessoas que têm o coração propenso a abençoar, a contribuir, a colaborar, a repartir. Ele não pode ver alguém passando por necessidade que ele vai, ele abençoa, ele supra. Ele não pode ver a igreja necessitando de algo que ele tem prazer em abençoar, não importa quanto. Então é um dom específico que Paulo coloca em Romanos, ao qual Deus tem pessoas dentro do reino, que são pessoas prósperas, que são pessoas abençoadas, são pessoas que onde põe as mãos prospera e ela enriquece, ela prospera, mas ela não tem o coração na riqueza. Ela tem, na verdade, no coração em abençoar o reino e fazer o reino crescer e o reino expandir. Então, o que reparte também pode ser, dependendo da sua tradução, aquele que tem a dádiva de contribuir, que ele tem com prazer contribuir. Ele é um dom abençoado, a dádiva, né, de contribuição. Então, na verdade, são pessoas que Deus usa, pessoas que vão se destacar no mundo profissional, que vão ser prósperas materialmente dizendo, mas que, na verdade, não colocam o coração nas riquezas. Então, ele, na verdade, vê aonde tem uma necessidade e ele tem prazer em abençoar e ele sabe que ele foi chamado por Deus para suprir a necessidade da igreja, do reino, a necessidade da obra. Então, quando a obra, na verdade, precisa de uma provisão, de um suprimento especial, Deus levanta pessoas e normalmente essa pessoa ela vai estar fazendo sempre no anonimato. Ela não quer aparecer, ela não quer ser exposta, ela não quer reconhecimento humano, ela foge de um reconhecimento, um agradecimento humano, público, porque ela não faz com a motivação de demonstrar aos outros que ela está fazendo, mas ela faz, na verdade, com a motivação e o coração no reino de Deus, para que a obra de Deus possa realizar e possa se cumprir. Nós louvamos a Deus por esse dom, já vivemos muitas provisões, né? Sempre quando lançamos um desafio, um alvo, como foi, por exemplo, no nosso ministério, a compra do nosso primeiro ônibus, a construção, o desafio das cadeiras. Em cada desafio, Deus levantou uma pessoa com esse dom específico para suprir, para honrar, para prover aquilo que nós
necessitávamos. Então são pessoas que muitas vezes ninguém acha que é dom, ninguém acha e ninguém reconhece como um dom, mas ele é aquele que vai de encontro a suprir uma necessidade da igreja, suprir uma necessidade do reino, ou mesmo de pessoas que no anonimato. A palavra no original é metadidomi em grego. Metadidomi significa dar finanças, prover, suprir, dar bens, compartilhar bens com os outros, né? Então nós precisamos crer em Deus para as bênçãos, pois dessa maneira eles vão operar nesse dom e vão fluir nesse dom e também vamos estar recebendo a bênção, a dádiva, né? É aquele que dá financeiramente ou às vezes até sacrificialmente ele vai dar, mas ele vai ir de encontro à necessidade do reino, de encontro à necessidade do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 11, Romanos capítulo 1, 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo queria estar presente para poder compartilhar algum dom com eles, para fortalecer, incentivar, motivar e confortar a igreja de Roma. Já, ainda no verso 8, o texto diz: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, carta de Paulo aos Efésios 4, 28, nos diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O dom de repartir é, na verdade, a dádiva de dar, é a habilidade especial que Deus vai capacitar a certos membros do corpo de Cristo de contribuir com seus bens materiais para a obra de Deus. Precisamos entender que cada um tem que permanecer naquilo que foi chamado. Existem pessoas que são empresários prósperos, abençoados, e não é porque ele se converteu que ele tem que se desfazer de tudo, vender a empresa, abrir mão do seu ofício e se dedicar agora ao reino, ao chamado, se dedicar agora à obra. Não, Deus vai usar ele naquilo que ele tem. Deus vai usar ele muitas vezes com a provisão que ele tem e ele vai ser próspero e cada vez que ele abençoar, ele vai colher mais ainda e vai abençoar mais e isso vai se tornar um ciclo contínuo de crescimento, prosperidade e abundância na vida dele, porque ele é aquele que tem o coração desprendido e ele vai dar com alegria, ele vai dar com liberdade. O crente que tem esse dom, ele é generoso para com a obra de Deus, ele é generoso, mas também ele é sensível à necessidade dos outros. Ele não pode ver alguém passando necessidade que ele vai e supre, e sempre o faz no anonimato. Então a função desse dom de repartir, que deve ser feito com liberalidade, é suprir a necessidade do reino, suprir a necessidade dos outros, é dar financeiramente ou às vezes até sacrificialmente. E é interessante que a palavra de Deus nos diz, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Quando o salmista declara isso, ele está falando porque o corpo de Cristo supriu, porque a igreja supriu, porque os irmãos em Cristo supriram. Isso não significa que nós, que somos cristãos, não passamos por lutas, adversidades, dificuldades financeiras ou materiais, passamos muitas vezes, mas temos que entender que isso é passageiro, mas a vitória de Deus, a promessa de Deus, ela é eterna. Quem tem esse dom de repartir, metadidomi, normalmente ele é próspero, ele tem muito dinheiro e ele usa desse dinheiro como um recurso para o reino, né? Então ele usa do seu dinheiro para semear. E quanto mais ele semeia, mais ele colhe, quanto mais ele colhe, mais ele semeia. O que chega às mãos dele, ele sabe fazer multiplicar, prosperar, e vem o dinheiro para as mãos dele e ele está sempre lançando desafios, propósitos, votos, projetos e suprindo a necessidade do corpo de Cristo, a necessidade do campo missionário, suprindo muitas vezes um missionário que está passando por dificuldades no campo. Alguém que está passando necessidade, quando esse irmão descobre, ninguém precisa falar, ninguém precisa pedir, ele vai e abastece com alegria. A pessoa
não está vendo quanto ela vai gastar ou quanto vai custar aquilo, mas na verdade ela está vendo a importância de semear. É uma pessoa tremendamente importante na expansão do reino de Deus. Contribuir, todos devem fazer, mas tem pessoas que têm um dom além da obediência, do dízimo e das ofertas. Ele tem isso como uma dádiva, ele tem isso como uma alegria, um chamado, ele tem prazer em suprir um projeto e fazer acontecer. Todos os motivacionais nós temos que entender que pode acontecer com qualquer pessoa, mas há pessoas específicas para aquilo. Ensinar, qualquer pessoa pode ensinar, mas quem tem o chamado motivacional de ensino, ele desenvolve apostilas, livros, ele desenvolve cursos para poder colocar uma mensagem na linguagem de cada uma das pessoas. Ministério, todo mundo pode exercer ministério, mas aquele que tem o chamado motivacional para o ministério, ele tem prazer em ser um facilitador. Então, aquele que na verdade tem esse dom, ele tem prazer em abençoar no anonimato, sem precisar de luzes, câmera, holofote, sem precisar de evidência, sem precisar de reconhecimento público. A pessoa assiste à obra de Deus com seus recursos financeiros. Então, na verdade, você não vai ver essa pessoa se destacando na palavra, se destacando no ensino, se destacando no louvor, ou também essa pessoa não vai ter tempo para estar limpando a igreja, organizando, porque ela está envolvida com o serviço dela e ela vai colocar o serviço dela, o ofício dela, o ganho dela à disposição do reino de Deus, e muitas pessoas não conseguem enxergar isso como dom. Mas Paulo qualifica isso como operações de Deus, como dom motivacional que necessita dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes Deus dá a visão, Deus dá um projeto e Deus vai mover outras pessoas para entrar com recurso. Então, aquele que reparte, faça com liberalidade, na verdade, ele precisa ter um discernimento de Deus, não é investir em qualquer coisa, em qualquer visão, mas naquela que Deus está direcionando, e tudo que ele fizer para o reino, Deus vai fazer para ele e ele vai prosperar cada vez mais. Paulo ainda continua dizendo ainda nesse mesmo versículo 8, ou o que preside, faça-o com cuidado. O que preside? Presidir aqui é, na verdade, o dom de administração. A palavra no original é proisteme. Proisteme. Proisteme significa aquele que tem a habilidade de liderar, aquele que tem a habilidade de administrar, de governar, de presidir, né? Tanto é que Pedro vai falar também sobre esse dom. Quando nós observamos 1 Pedro capítulo 4, Pedro também vai falar sobre esse, no versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Proisteme é a habilidade de administrar, organizar a parte organizacional, a parte documental da igreja, a parte burocrática. Então, na verdade, esse que tem o dom de presidir, ele chega no ambiente, pode estar tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Quando ele chega, ele já tem uma visão ampla, ele já organiza, ele já começa a arrumar tudo aquilo e ele já põe em ordem aquele departamento, aquela sala, ele já organiza os documentos. Então esse dom é muito necessário na administração da igreja, ele é muito necessário na questão de documentação, né? A legalização da documentação. Ele vai atrás do documento, ele tem contatos tremendos e, na verdade, ele serve como um ministério de apoio à diretoria da igreja, um ministério de apoio ao pastor, ao líder, né? O líder muitas vezes não tem conhecimento, o líder muitas vezes está desesperado com uma nota que chegou da prefeitura, do governo, com um comunicado que chegou, um pedido do governo para alguma documentação. Essa pessoa proisteme, que tem a capacidade de presidir, de administrar, para ela não tem problema, né? Ela já sabe aonde tirar a documentação, como fazer. Entenda que não é uma pessoa que vai fazer jeitinhos brasileiros, coisas erradas. Não, ele sabe legalmente como legalizar. Ele sabe exatamente aonde ir, aonde tirar essa documentação. Então ele deixa a diretoria, ele deixa o pastor sossegado, porque ele
tem conhecimento, porque ele vai atrás e ele sabe organizar e colocar isso em ordem. A função desse dom é ser um ministério de apoio administrativo, ser um ministério de apoio burocrático para os anciãos, para os pastores, para os líderes da igreja local, e ele então tem que organizar e levar adiante atividades e programas da igreja, sempre sob a autoridade da liderança, sempre debaixo da autoridade da liderança. Claro, ele não pode fazer algo ao qual a sua liderança não está sabendo, né? E muitas vezes essa pessoa pode até ser um pastor, pode até ser alguém designado dentro do corpo de Cristo. A grande verdade é que conforme o reino vai crescendo, mais burocracia vão aparecendo e mais necessidade de cargos, de dons nós vamos precisar para manter a obra em dia, para manter a documentação em dia. Essa pessoa que vai ter essa habilidade, ela quase não aparece. É a habilidade de entender claramente os direitos e deveres da comunidade, os direitos e deveres da instituição, com os objetivos imediatos ou até a longo prazo, numa unidade específica no corpo de Cristo, a fim de planejar e executar planos efetivos para o cumprimento desses objetivos. Então, ele é aquele que vai correr atrás das isenções e imunidades que a igreja tenha, por mais burocrático que seja, é direito e a igreja tem que desfrutar desse direito. O pastor tem sempre um coração mole, a pessoa muitas vezes quer alguma coisa pessoal, se ela vai pedir ao pastor, o pastor muitas vezes fica constrangido em dizer não, não sabe dizer não, mas essa pessoa não, essa pessoa naturalmente ela vai dizer não sem condenação, ela vai entender e saber como poder medir aí a necessidade da urgência, a necessidade de muitas vezes de um luxo, um gosto pessoal ou qualquer coisa que seja para uso próprio, que não é esse o propósito das finanças da igreja. Então, essa pessoa que vai trabalhar com a parte administrativa, que vai presidir, que vai organizar, é uma pessoa que muitas vezes não vai ser bem aceita no corpo de Cristo, porque é o que as pessoas chamam de testa de ferro, é o que vai sempre dizer o não, vai ser sempre considerada uma pessoa chata, porque ela vai brigar pelo melhor orçamento, pelo melhor preço, ela vai bater de frente quanto às situações que estão ilegais para poder entrar na legalidade, ela vai justamente recorrer àquilo que é direito, que é necessário, e que é a forma correta de se trabalhar. Então, ele vai exigir nota fiscal, ele vai exigir aquilo que o governo necessita, porque ele, como já disse, não vai fazer jeitinhos, mas ele vai saber os caminhos legais para poder se beneficiar e beneficiar o corpo de Cristo, beneficiar a instituição de uma maneira correta e legal diante da lei. Se um pastor está tomando conta desse departamento, desse dom, na verdade, ele tem que saber como tratar, como trabalhar, para não entristecer muitas pessoas ao cobrar algumas coisas que lhe é por direito, né? Então, ele vai ter que saber como poder tratar essa situação. Por isso que nós temos que entender que cada um no seu dom, para que o reino possa crescer, para que o reino possa se expandir e para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim como Paulo disse em Romanos 12, 8, ou o que preside, que faça com cuidado. O que preside, faça com cuidado. Então ele tem que saber exatamente a parte até onde ele pode ir, onde ele não pode ir, o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, 1 Tessalonicenses 5,12, Paulo nos diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalhem entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e o que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Muitas vezes ele vai bater de frente, ele vai confrontar, porque ele quer a coisa certa, ele quer a legalização da documentação, ou alguém comprou alguma coisa para a igreja, ele vai pedir nota, ele vai fazer o seu papel. Então, na verdade, ele vai muitas vezes ter que admoestar a pessoa a entrar na legalização para poder fazer as coisas de maneira correta. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4 e 5,
Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ainda nesse capítulo 3, verso 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, Paulo está falando aí sobre a importância do amor, sobre a importância de entendermos isso em amor e entendermos que a pessoa está cobrando por zelo e por ofício do papel dela, que é administrar, que é presidir. 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então aqui, na verdade, governo seria aquele que preside, aquele que administra, aquele que vai ajudar na administração da obra de Deus. E ainda para terminarmos aqui essa parte de Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer como último dom motivacional listado nesse trecho, ou o que exercita misericórdia, que faça com alegria. O que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Aqui a palavra no original é aleon. Aleon significa uma pessoa cheia de perdão, uma pessoa cheia de compaixão, de piedade, bondade para com os outros. Aquele que vai exercitar misericórdia, ele sente a dor do próximo, ele se compadece pelo próximo. É a pessoa bondosa, é a pessoa piedosa na igreja e é totalmente diferente daquele que tem o dom de admoestar, aquele que tem o dom de exortar. Na verdade, aquele que exerce misericórdia, ele é sensível para com as pessoas que estão passando por problemas, né? São pessoas que muitas vezes vão sofrer com a dor do próximo. Então, são pessoas que vão receber uma notícia, ou alguém, né, ele vai receber uma pessoa e a pessoa vai dizer, olha, um ente querido meu está internado, eu estou preocupado e eu não sei o que fazer. E ele fala, não, vamos lá no hospital com você, vamos orar por ele, vamos chorar junto. E muitas vezes ele só chora junto, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se essa pessoa for contar isso para quem não tem o dom, logo essa outra pessoa vai dizer, mas todo mundo passa por necessidade, todo mundo tem algum ente querido que está internado, todo mundo passa por perdas e é comum, é normal, natural perder um ente querido, né? Então a gente observa que ele já faz uma atitude sem demonstrar compaixão, coração, sem demonstrar misericórdia. Por isso que o Senhor vai conduzir cada pessoa ao dom correto. Essa é a multiforme graça de Deus, né? Todo o corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função específica, né? Imagina se os olhos fossem na ponta dos dedos, machucaria e não conseguiria enxergar, né? Deus colocou os olhos numa posição estratégia no rosto para poder ver, para poder visualizar. Então, cada um Deus colocou no corpo como ele quis. Qual a função desse que exercita misericórdia? É muitas vezes socorrer o corpo, ter compaixão daquele que necessita, ministrar aos enfermos, ministrar ao idoso, aquele que está confinado, aquele que está necessitado. É mostrar a amabilidade aos feridos, mostrar a amabilidade aos feridos. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa sincera, ela tem a habilidade especial de sentir uma verdadeira simpatia e compaixão pelos indivíduos, seja cristão ou não cristão. Se está sofrendo dano físico, mental ou emocional, ele quer traduzir essa compaixão em socorro, em obras generosas que reflitam o amor de Cristo e aliviem o sofrimento do próximo. Então, a compaixão no sentido de compartilhar uns com os outros. É a pessoa que se interessa pelos outros e tem prazer em ajudar, em socorrer o próximo. O pastor que tem esse dom é muito coração, né? Por quê? Porque ele pode, além de cuidar das ovelhas, socorrer exercitando misericórdia com alegria. Então, muitas vezes a gente observa que isso é uma característica do pastor, que quer cuidar das feridas, que quer buscar as ovelhas, ele se preocupa, ele senta, ele aconselha, ele tem satisfação em aconselhar, em ajudar os outros. Agora,
não pense que isso é um peso. Para a pessoa que não tem esse dom, ela vai achar que isso é um peso, né? Puxa, ele entrou no gabinete às 8 da manhã, está atendendo até às 10 da noite. Para a pessoa que não tem esse dom, é um peso. Ai, coitado, né? Está sempre orando e chorando com as dores dos outros, sofrendo com as dores dos outros. Não, não é um peso. Aquele que tem esse chamado de exercer misericórdia com alegria, na verdade ele tem satisfação em ver o corpo de Cristo sendo atendido, sendo suprido e tem alegria de ver a pessoa sendo abençoada. Então, não é a função motivacional, mas é, na verdade, ele viver, ele se doar, ele sente prazer em fazer aquilo que ele está fazendo. Por isso que entendemos que o dom de cada um vem o revestimento, vem o carisma, vem a graça para a pessoa fluir naquilo que ela foi chamada para fazer. Para a pessoa, isso não é um peso, isso não é um jugo. Para a pessoa, isso daí é o natural do chamado dela. Ela faz isso com amor, com carinho e com muita excelência e gratidão ao Senhor. Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 7, Jesus está falando acerca do Sermão da Montanha, acerca das Beatitudes, e ele está dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Capítulo 6, de 2 a 4 de Mateus, Mateus 6, 2 a 4 nos diz, quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Muito séria essa palavra de Jesus, né? Principalmente nessa geração que nós estamos vivendo de redes sociais, onde qualquer coisa que a pessoa faz, ela quer postar, né? Qualquer coisa que ela faz, ela quer demonstrar a todo mundo aquilo que ela está fazendo. Peraí, ele na verdade já recebeu o seu galardão. Nós temos que entender que o que faz a mão direita não precisa saber a esquerda, é que aquilo que você faz, você não precisa fazer alarde. Aquilo que você faz para o reino, você faz para o Senhor da seara, não importa quem viu, quem não viu, quem te exaltou, quem não te exaltou, você fez a sua parte. Atos capítulo 16, verso 33 e 34. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olhamos aqui a situação de Paulo e Silas na prisão e aquele carcereiro, né, que na verdade ouviu a palavra da boca de Paulo e Silas, perto da meia-noite cantavam hinos e louvavam a Deus e se moveu os alicerces do cárcere e foram abertas as prisões de todos. Ele achava, né, esse carcereiro achava que todos tinham fugido, que todas as pessoas tinham ido embora e que, mediante a lei romana, ele que teria que pagar pelo crime de todos aqueles que foram embora, ele, sua esposa, seus filhos, até cumprir a pena de todos, por isso que ele quis se matar. Mas Paulo diz, não faças tal que todos aqui estamos, não faças tal que todos aqui estamos. Interessante que fecham as celas, eles continuam presos, mas aí o que acontece? Paulo vai ser levado à casa desse carcereiro que lava os vergões, que lava as feridas, que usou para com Paulo desse dom de misericórdia, né? E depois Paulo volta para a cadeia, tanto é que no dia seguinte a gente vê que eles queriam soltá-lo pelas portas dos fundos e Paulo fala, não, nós entramos pela porta da frente, queremos sair pela porta da frente. Então é muito interessante a gente ver o fluir do dom de misericórdia numa pessoa que acabou de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Então a gente observa aqui Jesus na parábola do bom samaritano, demonstrando exatamente aquele que exerceu misericórdia, né? O sacerdote passou de largo, o levita nem deu atenção àquele que estava ali caído, e uma pessoa samaritana, a qual eles rejeitavam, foi que prestou aí essa misericórdia, esse socorro, e ainda pagou a conta e disse: olha, se gastar mais do que isso, na volta eu pago as contas. Marcos capítulo 9, verso 41, nos diz: porquanto qualquer que der a beber um copo de água em meu nome, pois sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então nós observamos aqui uma pessoa que está disposta a poder dar ao menos um copo d'água a alguém em nome de Jesus, na verdade ele tem recompensa, ele tem galardão. Infelizmente, a igreja de hoje não se fala mais nisso, né? O que se conhece muito são os dons do Espírito, mas existem as operações, existem esses dons motivacionais, estão aqui em Romanos capítulo 12, e as pessoas muitas vezes querem só os dons de governo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A igreja precisa ser restaurada num todo para que ela completamente possa levar à multiplicação do corpo de Cristo. Então nós observamos aí esse tremendo exemplo da parábola do samaritano, demonstrando exatamente a necessidade de socorrermos ao próximo, a necessidade de socorrermos sem olhar a quem. Além disso, existem também alguns outros que não estão em Romanos 12, mas que vão estar no contexto das cartas de Paulo ou até de Pedro, que nós podemos dizer como ministério de sustentação. O ministério de sustentação é aquele que foi levantado para dar suporte, para dar sustentação a um missionário, a um pastor ou uma igreja que está iniciando. Esse dom não está em Romanos capítulo 12, mas nós encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 28. E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, está falando sobre dons ministeriais. Em segundo lugar, profetas, ministerial. Em terceiro, doutores ou mestres, ministerial. Depois, milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Então aqui Paulo faz aí uma mistura, né, dos dons motivacionais com dons espirituais e dons ministeriais. Aqui nós observamos o quê? O dom de socorro. O que é o dom de socorro? Pode ser aquele que exerce misericórdia? Pode, mas nós podemos definir ele um pouco mais. Ou seja, ele é um ministério que dá suporte, ele é um ministério de ajuda ou um ministério de sustentação. É um ministério de socorro. Qualquer pessoa com qualquer cargo, qualquer título, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, pode ter um chamado motivacional para o dom de socorro. O dom de socorro significa sustentar, segurar por baixo. Como Arão e Hur sustentou as mãos, o braço de Moisés, o dom de socorro é esse sustento, né? Ele vai sustentar o peso das mãos, o peso das mãos de Moisés era grande, mas Arão e Hur sustentou ali para que Josué ganhasse a batalha. E esse dom de socorro, ou dom de sustento, ele vai impedir a queda, ele vai prover o sustento, ele vai socorrer, ajudar, auxiliar, defender, ir em auxílio de, proteger. Então ele é a ajuda da igreja local de maneira prática, ele é o evangelho vivo. São pessoas que vão se levantar na igreja ajudando o corpo de Cristo de maneira prática. Alguém precisa de ir ao médico e não tem condução. Ele vai, pega o carro dele, disponibiliza o carro dele, ele vai dar suporte, ele vai socorrer. É um ministério de sustentação. Ele larga tudo que ele está fazendo para poder socorrer a alguém que está necessitando. E alguém pode até olhar e falar: puxa, mas será que essa pessoa não se cansa de fazer isso? Né? Ah, eu não conseguiria. Na verdade, é porque essa pessoa não tem o dom, porque aquele que tem o dom, ele tem prazer em ser útil, ele tem prazer em servir. Tem pessoas que chegam de manhã, num feriado ou num sábado, e enchem o tanque de combustível e vão fazer as visitas necessárias, mas vão fazer as visitas com o propósito de levar a pessoa àquilo que ela necessita. Muitas vezes uma senhora viúva ou um senhor viúvo que não dirige mais e que precisa fazer uma compra, que precisa resolver um problema, e essa pessoa vai se dispor para poder socorrer a esse, seja fazendo compra, sendo indo em algum lugar
no fornecimento de água, de luz para resolver algum problema, ele está disposto a ajudar aonde houver necessidade. Isso também é um dom, isso também é uma dádiva, isso também é necessário no corpo de Cristo. Esse dom é extremamente necessário e extremamente importante, né? Imagina se o pastor tiver que fazer tudo sozinho, não dá. Então são pessoas que têm prazer em socorrer praticamente, né? Algum irmão ou irmã quebrou um braço, quebrou uma perna e vai ficar ali mobilizado durante um longo tempo e vai necessitar de 40 sessões de fisioterapia. Esse que tem esse chamado para o dom de socorro, ele se dispõe, ele vai, ele fica, ele tem prazer, ele não leva essa pessoa como um jugo, como um peso, né? Ele não leva essa pessoa como um problema, muito pelo contrário, ele vê nisso uma oportunidade. Então ele vai, fica junto ali, vai conversando, contando testemunho, compartilhando da palavra e aproveitando também para compartilhar da palavra com todos que estão presentes ali. Então é aquele ministério que socorre naquilo que há necessidade, seja na necessidade de levar a um médico, levar a um hospital, na necessidade de fazer aí uma série de fisioterapia, ou na necessidade de levar para fazer uma despesa, ou muitas vezes para resolver algum problema, ele se dispõe, ele doa o seu tempo, ele doa, disponibiliza o seu carro e ele doa ali o combustível e ele vai sem interesse algum e muitas vezes até sem a liderança estar sabendo. Quem tem este dom não vai se preocupar em ser escalado, em ser convocado para isso, ele faz com prazer, com dedicação e ele faz sabendo que a recompensa vem do Senhor, tudo que ele quer é ser útil na obra do Pai. Então, o dom motivacional, todos eles vão aliviar a carga da liderança, todos eles vão aliviar de algumas necessidades diárias dos membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os dons motivacionais, eles vão ajudar nas responsabilidades rotineiras daqueles que ministram a palavra. Ele alivia a carga dos líderes, fazendo as coisas práticas para eles, socorrendo as coisas do dia a dia, né? O dom de socorro é uma habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de investir os seus talentos que possuem na vida, no ministério de outras pessoas e outros membros do corpo de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, Romanos 16, 1 e 2, Paulo está enviando uma carta de recomendação e ele diz: recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também tem hospedado a mim. Paulo está enviando essa carta de recomendação, e a carta de recomendação se enviava para alguém que fosse ministrar a palavra, para alguém que fosse representar ali o apóstolo, fosse representar ali um pastor, e ele está recomendando essa mulher chamada Febe, e ele destaca: ela tem nos acolhido, não só a mim, mas todos aqueles que pregam a palavra por aqui, ela tem nos acolhido muito bem. Receba ela como se vocês estivessem recebendo a mim. Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. A gente observa aqui que Dorcas, ela fazia roupas para as mulheres necessitadas, ela era costureira e ela tinha prazer em zelo e fazer vestes para as mulheres, para que elas pudessem então superar ali os momentos de crise e adversidade. Passou aí por um momento de luta e faleceu, e foram chamar Pedro para que pudesse ajudar ali, e ali então Deus direciona Pedro e ele ressuscita essa mulher, porque havia muitas esmolas e muita bênção, né? Cheia de boas obras e esmolas que fazia. Tem gente que só coloca mais peso à liderança da igreja, né? Não, é o pastor que tem que ir, é o líder que tem que ir. Ah, não, o pastor é pago para isso. Não, de maneira nenhuma, né? Isso é errado nós pensarmos dessa forma. Pastorear já tem tantos afazeres, além da responsabilidade de trazer a palavra, o recado de Deus. Se você puder ser um facilitador, se você puder ser um servo que possa ajudar, abençoar, que possa socorrer, você tem que se dispor que Deus com certeza vai te recompensar.
Muitas pessoas com a motivação errada logo vão pensar: ah, mas ninguém vai me ver, ah, mas eu não vou estar em evidência no púlpito, eu não vou estar aí nos holofotes. Não, mas é, na verdade, algo que você está fazendo para Deus e para o reino de Deus. Então, conserte a motivação e seja um canal de Deus para motivar alguém, para motivacionar o corpo de Cristo a poder crescer, expandir e multiplicar. Essas pessoas que têm qualquer um desses dons motivacionais, ele para tudo que estão fazendo para poder socorrer a algo que é necessário. E então a importância de nós entendermos que Deus está vendo. Deus está vendo teu coração, os valores, as prioridades que você está fazendo. Deus está vendo todas as coisas, um aconselhamento, um telefonema, algo que você faça para poder abençoar, socorrer, para poder atender ou aconselhar alguém. Toda vossa obra não fica sem recompensa. Toda vossa obra, ela tem uma recompensa diante do Senhor Todo-Poderoso. O que a igreja tem que entender hoje é que Deus nos chamou para sermos uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação sacerdotal é, na verdade, aquele que está disposto a cumprir os ofícios de um sacerdote. Jesus conquistou para nós a posição de reis e sacerdotes. Então, hoje, na dispensação da graça, na dispensação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é só o pastor, não é só o líder que é o sacerdote, né? E não é só o pastor que tem que fazer tudo sozinho, não. O Senhor compartilhou, distribuiu isso com o corpo, né? Distribuiu essas funções ao corpo de Cristo de uma maneira completa. O corpo tem que funcionar, o corpo tem que agir como corpo, porque não é uma mão, um pé, não é um dedo desligado, mas pode ser qualquer membro do corpo, faz parte do corpo. E se uma unha está encravada, o corpo todo padece, o corpo todo sofre com isso. Nessa variedade dos membros do corpo, Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E aos que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. O que me chama a atenção é que Paulo coloca, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Sabemos que o cabeça do corpo de Cristo é Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo é o cabeça, ele jamais vai dizer a qualquer membro do corpo, não tenho necessidade de ti, não tenho necessidade de vós. Ele usa cada um na sua função, como seu ofício, cada membro do corpo tem a sua obra específica, tem a sua função necessária. Somos uma nação de reis e sacerdotes e temos que funcionar como reis e sacerdotes. Deus não chamou ninguém para ficar parado, muito pelo contrário, todos que ele chamou estavam fazendo alguma coisa. Deus não chamou ninguém para fazer tudo sozinho dentro da igreja. Por quê? Porque isso não é corpo. Por isso que nós somos muitos membros, tem muita gente que tem habilidade, que tem capacidade, que
têm dons, funções e talentos e que precisam exercer esses talentos na obra do Senhor. Então precisamos aprender a trabalhar em unidade, porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Precisamos aprender a levantar pessoas para aquilo que elas foram chamadas a fazer. Então, o que você faz como serviço, tudo funciona no corpo de Cristo, é um dom dado por Deus e um dom com uma função natural, um dom motivacional. A pessoa não vai só motivar aos outros, mas ao exercer o dom, ela vai motivar a si mesma. Ao exercer o dom, ela vai se levantar, se fortalecer, recarregar as baterias e encher o tanque e fortalecer novamente. Então, um exemplo disso no Antigo Testamento é Arão e Hur. Vamos lá comigo para Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, nos diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Nós observamos aqui, aos olhos humanos foi apenas uma cortesia, aos olhos humanos foi apenas uma ajuda, mas aos olhos de Deus foi um ministério. Aos olhos de Deus foi um chamado, um dom de sustentação. Moisés era o líder, mas ele não aguentava ficar com as mãos erguidas muito tempo. E as mãos foi se cansando, se cansando, se cansando e abaixando. E à medida que as mãos dos sacerdotes se abaixavam, o povo perdia a batalha. Até que eles entenderam, peraí, não adianta eu levantar a minha mão, mas eu posso sustentar a mão de Moisés. Não adianta eu levantar a minha mão, mas eu posso dar suporte, sustentação. Então aqui a gente vê um ministério de sustentação. Todo pastor, todo líder, todo sacerdote precisa de sustentadores e quando esse sustentador se levanta para sustentar as mãos da liderança erguida, o corpo todo tem a vitória. A igreja toda prospera, a igreja toda avança. Então, nós precisamos entender que o sacerdote precisa de sustentadores para vencer as batalhas. O pastor precisa de pessoas com dons motivacionais para sustentar as mãos erguidas e para que o corpo todo cresça. Ajudando o líder, a vitória será do povo de Deus. Ajudando a liderança, a vitória será de todos. A vitória aqui foi do povo, porque Arão e Hur se dispôs a sustentar as mãos da liderança erguida. O pastor sozinho não aguenta o peso da batalha. Ele precisa de motivadores para sustentá-lo. Ele precisa de pessoas com dons motivacionais. Josué, durante muito tempo, serviu como um fiel servidor de Moisés. As pessoas só viam Moisés, só Moisés que se destacava, Deus falava só com Moisés. Mas no momento em que Moisés morreu, Deus levantou Josué e Josué, aquele que sempre serviu com fidelidade, na verdade ele foi honrado quando ele foi erguido e foi sucessor. Aquele que foi fiel, aquele que se doou, aquele que se dedicou, aquele que serviu no pouco, foi fiel no pouco, o Senhor o colocou sobre o muito. Outro detalhe aqui, tudo que você passa no anonimato, muitas vezes é Deus te treinando, é Deus te preparando para um grande ministério de governo. Então não despreze os pequenos começos. Até os erros que você vê, você pode aprender através dos erros, você pode aprender o que você não deve fazer. Você pode aprender aquilo que você está quando estiver na frente, o que você deve evitar, o que você não deve repetir, o que você não deve fazer. Se o Senhor permitiu que você visse escândalos, se o Senhor permitiu que você pudesse
chegar aos teus ouvidos escândalos de ministros, ou você ficou sabendo de erros da autoridade, não é para envergonhar a sua autoridade. Você tem que cobrir os erros da sua autoridade para que você possa ser honrado diante de Deus, né? Não é para você difamá-los, envergonhá-los, caluniá-los ou aproveitar da situação para tentar tomar o lugar deles. Não. Davi teve um ministério excelente, porque mesmo vendo a vergonha de Saul, ele não expôs a vergonha de Saul. Porque mesmo estando no fundo da caverna, quando Saul veio aliviar o ventre, ele não se aproveitou de um momento em que Saul estava rendido para poder se beneficiar e abusar da sua autoridade, da sua liderança. Nós observamos também próprio Noé. Noé com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã descobriu a nudez de seu pai, mas Sem e Jafé cobriram a nudez do seu pai. Porque na unidade você se cobre, na unidade você cobre a vergonha da sua autoridade. Na unidade você cobre a vergonha daqueles que falham. Temos que entender que as nossas autoridades também são seres humanos, passivos de erros, são seres humanos sujeitos a errar, a pecar, a falhar, mas isso não nos dá direito de envergonhá-lo, difamá-lo ou expô-lo diante das pessoas. A sua posição é orar por ele, proteger a vida dele, pedir a bênção de Deus sobre a vida dele e cobrir a vergonha dele, cobrir a nudez dele. Êxodo capítulo 18, verso 13 até o 27. Êxodo 18, 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Porque tu te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes do povo de Israel, e o pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Ninguém tem sucesso sozinho, ninguém tem um ministério de sucesso individual, né? Então nós precisamos entender a importância de delegar autoridade, precisamos entender a importância de reconhecer ofícios. Jetro instruiu Moisés a levantar líderes, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Instruiu Moisés a levantar pessoas que estivessem liderando, compartilhando com ele das causas da administração, da dificuldade. Só de homens saíram 600.000 do Egito. Moisés estava aqui com uma igreja aproximada de 3 milhões de pessoas. Imagina pastorear 3 milhões de pessoas, julgar, atender, aconselhar, resolver os problemas de 3 milhões de pessoas num deserto. Somente colocando líderes. Nenhum ministério tem sucesso sozinho, e Deus não monopoliza todos os ofícios do ministério só no líder, só no cabeça. Não existe pastor independente,
dentro de uma igreja. Ele tem que trabalhar com o corpo, ele tem que trabalhar com pessoas, com vidas, ele tem que levantar lideranças, ele tem que formar sucessores, ele necessita... Um ministério só está completo se ele formar um sucessor. Um ministério só é um ministério de sucesso se o sucessor for de sucesso. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não seja covarde de levantar sucessores, não tenha preocupação em querer fazer tudo sozinho, porque na verdade a vontade de Deus é que o corpo se envolva e que o reino se envolva, que os membros se envolvam no reino. 1 de Reis, capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Então nós observamos aqui Elias chamando um sucessor, Elias treinando, escolhendo um sucessor e treinando Eliseu. E podemos ver então aí a bênção que foi. Ele se apegou a Elias, ele não queria largar Elias de jeito nenhum, principalmente no dia que o Senhor iria tomar Elias da terra num redemoinho. Eliseu se agarrou ali a Elias e seguiu Elias em todo o tempo. Observa comigo, 2 de Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Elias é elevado aos céus. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele lhe disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e aferiu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então nós vemos aqui que desde o momento que Elias chamou Eliseu, Eliseu agarrou e segurou e foi atrás de Elias. E Elias estava instruindo: fica aqui que eu vou até lugar, fica aqui que eu vou em tal lugar. Não, não, eu vou te seguir aonde quer que for. Até que chegou ao ponto que Elias pergunta: o que queres que eu te faça? Pode pedir o que você quiser, eu quero a porção dobrada do que há em ti. Ninguém pode dar o dobro do que tem. A pessoa pode até dar tudo o que ela tem, mas dar o dobro é impossível. Tanto Elias quanto Eliseu entendeu que a porção dobrada viria do Senhor e não de Elias. Tanto Elias quanto Eliseu sabia que o dom não era de Elias,
mas era de Deus. E ele estava pedindo o Espírito Santo de Deus em forma dobrada do que havia em Elias, ele queria sobre a vida e o ministério dele. E o texto no português traduzido diz: se me vires quando eu for tomado de ti. O sentido no original é: se a tua visão estiver alinhada à minha visão, terás porção dobrada. Se a tua visão estiver alinhada à minha visão, você vai viver a porção dobrada. O que isso significa? Nós precisamos entender que para um sucessor ter sucesso, ele tem que alinhar a visão com a sua cobertura. Para um sucessor ter sucesso, ele precisa estar na mesma visão, na mesma unção, na mesma direção, para que possa destravar sobre ele o milagre e a vitória do Senhor. Para encerrarmos, vamos ver agora no Novo Testamento. Os próprios discípulos de Jesus, eles atuavam como ministros de ajuda. Eles atuavam como assessores, como facilitadores no ministério de Jesus. Mateus capítulo 10, verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ainda no versículo 5, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Capítulo 14 de Mateus, verso 16 em diante. 14 e 16, a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quem ajudou Jesus a servir foram os discípulos de Jesus. Jesus repartia aquele pão com os discípulos e o pão que estava na sua mão não se acabava. Jesus alimentou uma multidão, mas o ministério de suporte, o ministério de sustentação, o ministério de ajuda foram os discípulos que distribuíram a comida. Aquilo que Deus pode fazer, só Ele faz. Mas aquilo que você pode fazer é você que tem que demonstrar o amor de Deus através das suas ações. Mateus ainda, capítulo 21, verso 1 a 7, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e a trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Os grandes apóstolos não começaram como apóstolos, eles começaram como ministério de suporte, ministério de ajuda. Todo aquele que é um fiel servidor se torna um sucessor. Aquele que é um fiel servidor, ele recebe a porção dobrada se ele tem a visão alinhada, se ele alinha a visão com a sua cobertura, com a sua autoridade. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 25. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha
provido a meus negócios, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Observamos que Paulo também não teve um ministério independente. Paulo ele tinha muitos assessores que o beneficiavam no seu ministério. Quando nós temos a disposição de servir ao Senhor, o Senhor vai nos abençoar. O princípio que o Senhor nos deixou é de dar e ser-vos-á dado. E quando falamos de dar e ser-vos-á dado, não é somente finanças, não, de maneira nenhuma. Tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. Se você semeou misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você semeou perdão e perdoou o próximo, você vai colher o perdão de Deus. Se você semear o amor, você vai colher o amor. Então a importância de você fluir no dom que você foi chamado pelo Senhor. Todos esses dons vão servir uma prestação de serviço no corpo de Cristo. Por isso que essa matéria é tão importante nos dias de hoje, quando muitas pessoas pensam que ministério é só o da pregação, é só o preletor. Não, isso não é ministério. Ministério, na verdade, é todo aquele que exerce qualquer serviço no corpo de Cristo. A pessoa pode ter o chamado para pregar a palavra, mas ela tem que exercer o ministério que ela recebeu do Senhor. Então essa matéria se torna muito importante porque são coisas que quase não se fala nas igrejas, né? Quem poderia imaginar que abençoar financeiramente também poderia ser um dom motivacional? Exortar, ensinar que haja dedicação. Isso serve para valorizar os ministérios que estão no anonimato, os ministérios dos bastidores, que estão por trás das cortinas, serve para valorizar os cargos e as funções, sabendo que toda vossa obra tem uma recompensa. Mas todos eles são motivacionais. Quando você faz para um irmão em Cristo, é como se o corpo de Cristo estivesse socorrendo a um membro do corpo. Quando você faz, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo. Se o corpo de Cristo, então, está fazendo, então você vai receber a recompensa, você vai receber o galardão, porque o Senhor é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Por isso que Jesus disse, qualquer coisa que você fizer a um desses pequeninos, né? Estive nu e me vestiste, estive preso e me visitastes, estive com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu quero encerrar essa aula de hoje com esse texto de Mateus capítulo 25, a continuação do sermão da montanha, do sermão profético, do versículo 36 a 44. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui nós encerramos, então, essa parte de dons motivacionais. Na próxima aula nós estaremos estudando como então conhecer a vontade de Deus? Como então eu posso conhecer aquilo que é vontade de Deus para a minha vida? Que você possa fluir no dom que você recebeu do Senhor e exercer com excelência aquilo que o Senhor depositou em você para motivar o corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, o reino de Deus cresça e você diminua para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.